19. Todo mundo achou? Hoje é um dia especial. Fala para o seu irmão. Hoje é um dia maravilhoso. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Pergunta para o seu irmão aí, que festa é essa? Ei, balabacê. Que festa é essa? Que festa é essa? Diz assim a palavra de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Guarda essa palavra, em memória de mim. Pai, esta é a tua palavra, que é a verdade. Ensina-nos, Pai, a guardar esta palavra no nosso coração. Ó Espírito Santo, tu que é poderoso para trazer e revelar o mais profundo, revela agora para este povo e para mim a tua santidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Você está feliz? A palavra que diz em memória de mim. É o único lugar que Jesus ele pede para ser lembrado. Ele simplesmente vira para os apóstolos e ele está ali fazendo uma ceia, preparando uma Páscoa, que está lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo, que foi uma ordem de Deus, onde passasse no umbral da porta o sangue por fora, para que quando o anjo da morte passasse, ele não entrasse e não matasse nenhum primogênito. E aqui Jesus, ele está celebrando encerrando aquela festa da velha aliança, iniciando uma nova aliança. Então ele está dizendo aqui: lembrem de mim. Aquele momento que ele sabia que ele ia ser traído, aí ele, naquele momento ali, ele estava fazendo o quê? Dizendo para eles: isso é um memorial para vocês nunca se esquecerem, para vocês passarem de geração em geração, para que você que é filho ensine para o seu filho, para você que é pai possa ensinar para o seu filho, para você que é avô ensinar para o seu neto. Um memorial significa algo que não se apaga, que não se acaba. E Jesus estava ali iniciando um memorial nos corações deles, uma inscrição de Cristo, iniciando a igreja. Um ritual de uma aliança por minha causa e por sua causa. E esse ato teve o quê? Consequências espirituais, aos quais a palavra diz que nós somos comprados, nós somos libertos, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Através desse ato, Jesus estava ali transferindo todo aquele que cresce e recebesse ele como Senhor e Salvador para o reino dele, onde governa apenas o amor. E um tempo de comunhão significa que fazer em memória dele é sempre estar em comunhão. Sempre devemos estar em comunhão uns com os outros, porque a palavra diz: se a gente não estiver em comunhão, não veremos ao Senhor. Mas onde acontece uma festa tão maravilhosa como esta? Só aqui nesta assembleia, neste lugar? Não, acontece em qualquer lugar onde os homens e mulheres de Deus são comprados e lavados e remidos
pelo sangue dele. Acontece nas cadeias, onde aqueles que se convertem recebem ao Senhor como Salvador. Ali eles podem fazer também a ceia. Acontece nos hospitais, acontece no seu lar. É uma festa que não foi feita lá na sinagoga. É uma festa que foi feita apenas num lugar chamado cenáculo. Acaso não sabeis vós que sois o cenáculo do Senhor? Onde se faz uma festa tão maravilhosa como essa? É quando se reúne o meu povo, que me chama pelo nome. Então não há um lugar específico, o lugar mais específico que possamos realizar tal festa, que não é uma religião, mas é uma festa instituída que veio do céu. É no seu coração. Mas para isso nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e deixar Cristo e fazer em memória dele. O que significa fazer em memória dele? Ele disse: fazei isto. Em Lucas 22:8 ele repete, ele diz: façam isso, lembrem de mim. Em Romanos 8:3 a palavra diz que Deus crucificou, condenou o pecado na carne. Lembrar de Jesus é lembrar que ele morreu por mim, por você, e te deu vida, uma nova vida. Lembrar de Jesus é deixar a velha natureza para trás e ser revestido da nova natureza. Em memória de mim. Aquele que foi achado em forma de homem e se humilhou a si mesmo, tomando forma, não é? Ele se tornou um homem, deixou a realeza do céu. Por que Deus não mandou um anjo? Porque um anjo poderia cair, mas o filho não. Porque o filho, ele tinha dentro dele o coração de Deus, porque a palavra diz que ele e o Pai eram e sempre serão um. E nós e Jesus Cristo também somos um. Então fazer memória de Jesus é pegarmos a nossa cruz, é lembrar sempre da cruz dele e fazer uma festa. Façam isso em memória de mim. Uma adoração esplendorosa. Não é simplesmente um ritual onde a igreja se reúne e nós cortamos o pão e colocamos os cálices. É mais do que isso. É uma festa onde a salvação chegou ao nosso coração. E podemos lembrar e com graça e entender que lá em Efésios a palavra diz que nós somos salvos pela graça. E isso não veio de nós não daríamos conta de comprar essa salvação. Em Hebreus capítulo 2 diz que tamanha salvação, nós não conseguiríamos escapar de uma salvação tão esplendorosa. Em memória de mim, é lembrar da vida dele vivida com obediência a Deus. É lembrar dele que ele foi obediente até a morte de cruz, que viveu e cumpriu todos os mandamentos segundo a lei. Lembrar dele que ele é o bom pastor, mas que foi o cordeiro imolado. Lembrar dele não é apenas ter ele como um sumo sacerdote, é saber que ele é o sumo sacerdote, que entrou uma vez por todas no santíssimo lugar e abriu um novo e vivo caminho para que eu e você possamos chegar a Deus, ao trono da graça. Lembrar dele. Que balabacê, canta lá, canta lá. Nós somos perdoados por causa dele. Em memória de mim. Essa semana essa palavra ficou muito no meu coração. Reunião da justiça que cobra contra o pecado e que se encontra o amor. E naquele momento dessa junção
transforma em graça. Por você e por mim. Como é que está seu coração? Muitas das vezes você pode estar vindo à igreja por vir. Eu quero te dizer, hoje ele está mandando um recado para você. Em memória dele, toma uma posição. Em memória dele, faça e haja o bom combate. Em memória dele, louve. Em memória daquele que subiu na cruz. Deixe a sua carne de lado, porque ele te perdoou. Em memória dele. Isso é meu corpo. Quando ele disse isso, em memória de mim, ele estava falando, é o meu corpo. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou ser desfeito completamente naquela cruz. Vão me amassar, vão me desfigurar, vou ficar irreconhecível. Vão cuspir em mim, vão puxar a minha barba, vão arrancá-la. Mas eu vou vencer por você, em memória de mim. Aí ele é imperativo, aqui ele está dando uma ordem. Fazer isso, não se vocês querem fazer, não. Façam isso, é uma ordem que o Espírito Santo está nos dando. Olha, façam isso em memória dele. Do Yeshua HaMashiach, a inflexível santidade, unida à mais pura graça, em memória de mim. Em memória de mim, diz o Senhor. Em Levítico capítulo 1, verso 3, diz que em memória de mim era levado ali um macho sem defeito. Sabe como era feito esse exame? Pegava-se o animal de 1 ano e examinava as unhas, onde ele pisava, se tinha defeito, examinava se tinha manchas, examinava se todos os dentes estavam no lugar, examinava se não era coxo, abria-se a lã para olhar se estava tudo perfeito. Era um exame externo. É o que a gente faz hoje, não com nós mesmos, mas com os outros. Mas Jesus está dizendo hoje para nós, olha, façam isso em memória de mim. Em Levítico 1:6 diz que então, depois que examinava, pegava aquele animal, o holocausto que era chamado, cortava-se a garganta e espiava todo aquele sangue em uma bacia e aspergia sobre o altar. E depois pendurava aquele animal de cabeça para baixo e ali esfolava, tirava toda a sua pele. 1 Timóteo 3,16 diz: aquele que se manifestou em carne, que foi Jesus Cristo, ele foi justificado em espírito, ele foi visto pelos anjos quando estava no céu e foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e recebido na cima da glória. Esfolava o animal, e Jesus foi 3 vezes esfolado por mim, por você, em 3 diferentes julgamentos. O julgamento religioso no Sinedrim, o julgamento de Pilatos, que era o governo que mandava em toda a região, e o julgamento de Herodes, que era o tetrarca daquela época. 3. Deus estava sendo examinado, o Pai, o Filho e o Espírito. E Pilatos, na última vez que examinou ele, disse: eu não vejo nada neste homem. Mas se Pilatos levantasse os olhos e olhasse para aquela multidão, ele veria todos os pecados que aquele homem iria levar. E se Deus abrisse os olhos de Pilatos ali, Pilatos ia enxergar o nosso pecado sobre Jesus Cristo, e de repente ele ia mudar a conversa e iria dizer: eu vejo todos os pecados do mundo sobre este mundo.
glorifica Ele agora. Mas aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você. Partiram em pedaços. Como está, querido, seu coração? E eu te pergunto, que festa é essa? Será que a gente vem para a igreja apenas para um ritual? Não, queridos. Nós somos comprados. Fazer isso em memória de mim. Hebreus 12:14 disse: este dia vos será por memorial, e celebrar-os-eis por uma festa ao Senhor. É o dia mais importante na vida de um cristão. Imagina essa festa na prisão. Imagina os presos, condenados e convertidos, celebrando essa festa. Imagina, meu irmão. Imagina um doente, você chegando com a ceia e celebrar com ele. Imaginou? É para lembrar. Celebrar significa festa. Através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Não pode acabar. Mas a gente tem deixado acabar. Está se tornando uma festa vazia. Está se tornando um culto comum. Não, querido. Eu quero te dizer que Jesus, ele tomou algumas providências no dia que ele foi realizar esta festa. Ele disse: vai, e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Perguntem a ele: onde meu mestre deve celebrar a ceia? Pergunte a você aí: onde o Senhor quer celebrar a ceia? Pergunta para você aí. Pergunta para o seu irmão. Pergunta para ele aí: onde que o Senhor quer celebrar a ceia? Em memória de mim. Esfolará. Remover. Esfolar é tirar é descobrir o que está coberto, para examinar o interior. E Jesus disse assim: mal é o que sai do interior. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Expor o nosso interior. Certo dia Deus disse para Moisés: Moisés, enfia a tua mão no teu peito. E quando ele enfiou, quando ele voltou, a mão dele estava leprosa. E Deus enfia de novo a nova aliança. Quando ele enfiou e tirou, a mão dele estava curada. Sabe por quê? Porque Deus transforma. Ele se ofereceu a si mesmo. É uma festa gloriosa. Quando nós estamos realmente servindo e fazendo essa festa aqui na terra, os anjos tocam e cantam e adoram aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. E a gente pode escutar com os nossos ouvidos espirituais: ó, levantai-vos, ó portais eternos, porque o Rei da Glória, Rei Balabacê, canta lá. É memória de mim, a mais pura santidade. Em memória de mim, aquela que era a mais pura santidade, veio descendo do céu e entrou em uma mulher, foi gerado numa mulher e nasceu como um menino. E cresceu entre os homens e pregou o evangelho do reino. Em memória de mim, eu quero te dizer que ele foi examinado não só exteriormente. Precisamos ser examinados no nosso interior. Sabe, queridos, tudo o que está por dentro, para ver o que está de ruim no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Em memória de mim. Fazer isso. Façam isso em minha memória. Não se esqueça, sou o seu Salvador. Em memória de mim.
Esqueçam os seus outros ídolos. Esqueçam os seus outros deuses. Se prostrem diante de mim. Fazer isso, façam isso, diz o Senhor. É um ato que Ele está pedindo de adoração plena. É o único lugar que Jesus se expõe e fala: façam isso para me agradar. E Ele disse assim: Pedro, tu me amas? Faça isso em memória de mim. Ele disse: Pedro, tu me amas? E hoje Ele está falando para você: fala seu nome aí. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas em memória de mim. Faça isso. E quando a gente vem à igreja e a gente vê uma ceia linda, uma mesa preparada com tantos apetrechos, eu quero que você veja essa mesa espiritual. Veja essa mesa espiritual. Ele tomou o pão, olha, ele tomou o pão, a palavra diz que ele tomou o pão, segurou o pão nas mãos, e em João 6 ele falou que ele era o pão que desceu do céu. E aí ele partiu, quebrou o pão. Sabe o que significa quebrar? Significa que ele estava dividindo. E ele deu graças. Ele olhou para o céu e falou: Pai, te dou graças, porque eu estou partindo esse pão, mas lá no ano 2016, na data tal, meu povo vai estar se reunido, me adorando em minha memória, porque eles me amam, adorando em memória de mim. E ele diz novamente, ele repete: olha, isto é meu corpo, que vai ser destruído por vocês. Façam isto em minha memória. É um memorial eterno. E quantas vezes nós damos mais valores a outros memoriais, a outros, damos valores às coisas que temos, a casa, carro, filhos, esposa, trabalho, igreja, e esquecemos de fazer em memória do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mais importante, porque Ele é o cabeça da igreja. Façam isso em memória de mim, é o que Ele está dizendo. Eu quero ser adorado assim, em memória de mim. Eu quero, é o que Ele está dizendo. Quando vocês fazem isso, partem o pão, quando vocês lembram da minha morte, vocês estão lembrando do que eu fiz em memória de mim. Como está a sua vida, irmão? Você tem ouvido mais aos homens do que a Deus? Faça isso em memória dele. Não faça isso em memória da igreja Aprisco das Ovelhas. Não faça isso em memória do seu filho, do seu esposo ou da sua esposa. Não faça isso por causa de nenhum ministério, mas faça isso por aquele que morreu e ressuscitou, em memória dele. Em memória de mim, me honrem, diz o Senhor. Tenham reverência comigo. Seus sentimentos têm que ser meus. Prostrem-se, curvem-se, humilhem-se diante de mim, acheguem-se a mim, em memória de mim. Trabalhem com obediência para mim. Por que vocês estão preocupados? Eu perguntei ao Senhor,
Senhor, por que estou passando um momento tão difícil? Eu só ouvi o sorriso dele. Só o sorriso dele. Sabe o que ele disse? A minha graça te basta. O melhor de Deus é a graça. O melhor que o homem pode ter é a graça. E a memória dele. Adore Ele em espírito e em verdade. Adore Ele de todo o seu coração. Prostre-se diante dEle. Entregue sua vida totalmente a Ele. Minha noiva tem adorado os seus próprios ídolos. Comprai de mim, diz o Senhor. Comprai de mim vestes novas. Em memória de mim, os elementos que fizeram parte da última ceia, da última Páscoa, um cântaro de água, um aposento muito espaçoso, preparado, e uma refeição. E hoje nós temos aqui um aposento